Olá, olá! Hoje eu gostaria de falar um pouquinho aqui para vocês, conversar um pouco aqui com vocês sobre os nossos primeiros mestres. Os nossos primeiros mestres, pessoal, eles são a nossa família. Exatamente isso, né? São os nossos primeiros desafios, assim, né? No nosso processo evolutivo como seres humanos, né? São os nossos primeiros e maiores desafios, né? Tanto que Deus não é bobo, a vida não é boba, a vida é justa, né? E ela coloca lá na nossa família aquelas relações mais desafiadoras, né? Que a gente vai ter durante toda a nossa vida, e são aqueles primeiros mestres, aquelas primeiras pessoas, né? Não só mestres, mas também discípulos, porque elas vão aprender conosco também, né? Todos nós, como eu sempre reforço aqui, nós somos mestres e discípulos uns dos outros, né? Viemos aqui, independente de hierarquia, independente de posição social, status ou o que quer que seja, né? Nós aqui, nós somos, viemos todos aprendizes, estamos todos aprendizes, somos todos irmãos uns dos outros e fomos matriculados na mesma escola, no mesmo planeta escola Terra, para aprender sobre o amor, certo? Então, se a gente não tivesse que avançar nessa lição, a gente não estaria aqui. Se a gente já tivesse todo o amor, né, assim de forma bastante fraternal, né, e se isso fosse algo natural para a gente não estaria aqui, né, nesse planeta Terra. Então, os relacionamentos mais desafiantes, né, que a gente vai ter na nossa vida, que são os nossos primeiros mestres, que são os nossos pais, né? E aí, muitos de vocês, né, assim como eu, nós temos os nossos traços, né? As nossas características, né? Que muitas vezes são características, né, do nosso ego, da nossa personalidade, mas que diz muito respeito também e são indicativos, né, de coisas que o nosso espírito em vidas anteriores, né, ele foi, né, também, né? Então, muitas das limitações, muitas das memórias traumáticas e coisas que a gente não conseguiu superar em outras vidas, né? Eu tô falando da parte espiritual, né? Do nosso corpo causal, nosso corpo etérico, ali onde ficam, né, também os nossos registros acásticos, os nossos registros de vidas passadas, né? Inclusive as pessoas que estão na nossa família também, muitas delas são relações, né, que a gente teve em outras vidas e que tivemos aí uma certa dificuldade, né, de deixar o perdão, né, e aí essas relações, elas vêm como desafios, né, na nossa vida. Então, por exemplo, aqueles pais, por exemplo, que têm traços fortes, né, de características narcisistas, né, e que os filhos sofrem um bocado, né, nas mãos desses pais narcisistas, né. Muitos pais também que vieram no papel de abusadores, né, abuso sexual, né, e assim, histórias muito tristes mesmo, né? E que a gente fica pensando, puxa vida, como é que Deus permitiu tudo isso, né? Por que eu vim parar nessa família, né? Muitas vezes a gente não se identifica com a nossa família. A gente é como um peixe fora daquele aquário, né? A gente muitas vezes é tido como a ovelha negra da família, né? Você não se sente muito bem de estar ali naquela família, você tem fortes e severas críticas, coisas que você vê no outro que você não gosta, né? E aí você fica pensando, por que eu tô aqui? Por que Deus me colocou nessa família, né? Se eu não me identifico com nada dessa família.
Então, são esses desafios, né, que vêm. Muitas vezes a gente recebe muitas críticas, né? A gente é muito julgado, a gente é muito criticado dentro da nossa família, né? As pessoas não reconhecem o nosso valor, né? E geralmente a gente precisa ir para um outro lugar, né? Geralmente na nossa família, ao invés da gente receber o amor incondicional, a gente não recebe, né, aquele amor incondicional, né? A gente muitas vezes não recebe amor, né? Porque os nossos pais tampouco eles receberam o amor dos pais deles, né? Então a gente tem que lidar com adultos feridos, né? Adultos feridos ferem, né? Pessoas feridas elas ferem, né? Pessoas abusadas abusam, pessoas que foram rejeitadas elas rejeitam, pessoas que foram humilhadas humilham, pessoas que eu digo que não curaram, né? Ou não curaram as suas feridas, né? Não fizeram esse trabalho, né? Não foram para psicoterapia, não foram para terapias, né? E aí quem paga o preço muitas vezes são aquelas pessoas mais sensíveis, né, da família, aquelas pessoas que sentem tudo e é bem difícil mesmo, né? A gente fica se perguntando por que de tanta crueldade, né? Por que assim, né? Mas só que tem uma coisa que a gente precisa entender, né? Muitos dos problemas que a gente passa, né? Se a gente quiser realmente transcender essa questão, né? São questões muito profundas, né? Nada acontece por acaso, né? Se hoje eu tô passando, né, uma situação de humilhação, se hoje eu tô sentindo na pele a dor do abandono, a dor da rejeição, essas feridas, né, emocionais que fixo, eu estou passando por uma situação traumática, né, muitas das vezes, né, não sempre, mas algumas das vezes, né, em outras vidas, nós fomos essas pessoas que feriram, essas pessoas que humilharam, essas pessoas que rejeitaram, essas pessoas que abandonaram. E aí a gente vem, né, nessa vida para passar por essas dores, para a gente aprender a como não ser. Então, eu não estou dizendo que sempre, eu não estou dizendo que é pra gente passar a mão, tipo assim, tirar por menos as coisas que as pessoas nos fizeram, só justificando por questões de vidas passadas. Não é sobre isso, tá? E quando a gente adoece na nossa família, uma forma da gente se curar é a gente sair daquele local, sair daquela família, sair daquela cidade, sair daquela casa, né? Sair fisicamente, né? Construir uma vida em outro local, né? Mais saudável, com relacionamentos mais saudáveis, né? Mas não somente a distância física, mas também a distância emocional e a distância espiritual, né? Então, muitas vezes a gente tem que romper com esses relacionamentos que nos adoeceram, né? Muitas vezes romper mesmo, né? Deixar de falar, né? Deixar de se relacionar com pai, com mãe, né? Com essas pessoas que foram abusadoras, essas pessoas que foram narcisistas conosco, que não nos olharam, não nos validaram na nossa dor, não nos apoiaram, né? Então, não é porque é pai, é mãe, é irmão que você tem que, né, baixar a cabeça e aceitar tudo e um perdão que não é um perdão realmente, né? Um perdão é um perdão para a gente mesmo, por ter passado por aquela situação, né? E a gente vai aprender com os nossos mestres, que eu digo, um pai, por mais abusador, uma mãe, por mais narcisista que seja, ela é um mestre, né? Ela é um mestre divino, né? Vamos reconhecer aqui, né? As pessoas, elas têm a sua parte humana, né? Que é sujeita a erros, né? Que a gente não deve endeusar e nem santificar pai nem mãe, né? Porque como eu falei aqui, independente de hierarquias, nós
somos como irmãos, né? Nós somos mestres e discípulos uns dos outros, viemos aqui para aprender uns com os outros, né? Independente de hierarquia. E muitas vezes o amor incondicional, né? Ele não vem assim só pelas coisas, pelas flores, né? Pelas coisas boas que nos acontecem, né? Muitas vezes a gente precisa muitas vezes a gente precisa não julgar o amor. Ah, isso que me aconteceu bom, é bem, então isso é amor. E isso aqui que me feriu, né? Que me trouxe uma ferida, que me trouxe um trauma, então isso aqui não é amor. Não é uma questão de julgar, entendeu? Porque tudo aqui que a gente veio é sobre aprender, é para a gente aprender todas as situações. Embora você julgue que elas sejam corretas ou não, certas ou não, boas ou mais, né? Tudo é para a gente aprender, todas as situações. Por exemplo, se tem uma situação ruim, por exemplo, abuso sexual, pai, uma mãe narcisista, bom, então eu vou pegar um papel aqui agora, né? Eu já me desvinculei lá daquela minha família, já sei que eles não fazem bem para mim, já me desloquei dali, né? Agora eu vou pegar um papel aqui, eu vou elencar o que eu aprendi lá com aquela família, né? A gente aprende com os nossos mestres a como ser e a como não ser, né? Por exemplo, eles me trataram de tal e tal forma, né? Eles não me validaram, eles não me apoiaram. Então, o que eu aprendi com isso, né? Eu aprendi que eu não devo ser como eles. Eles foram assim comigo, mas eu não serei assim comigo. Então, eu irei me validar, eu irei me apoiar, né? Aí você faz, eu vou ficar comigo, né? Se eles disseram que eu era uma pessoa mal, que eu era qualquer outra coisa, julgamento, não, eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou amor, eu sou paz, eu sou justiça, eu sou alegria, né? Dizer tudo o contrário. Aí a gente aprendeu nessa família o desamor, né? Então a gente aprendeu que esse desamor não é legal, nem para mim, nem para ninguém, né? Então não vou querer repetir isso com um parceiro meu, não vou querer repetir isso comigo mesmo, não vou querer repetir isso com um filho meu, com ninguém, né? Então eu vou procurar ver aqui o que eu aprendi com essas pessoas, né? Para que eu não caia mais no mesmo erro que elas, porque é muito comum as pessoas que têm as feridas, elas se colocarem no papel de vítima e elas ficarem eternamente esperando pelo amor de pessoas que nunca a gente vai ter o amor delas, porque as pessoas só nos deram o que elas têm, né? Se elas não receberam amor dos pais, ninguém ensinou isso, ninguém ensina como as pessoas lidarem com as nossas próprias emoções. A gente tem que aprender, a gente não é ensinado a como a gente se dar amor, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo aos troncos e barrancos, uns com os outros. A vida não tem um manual, né? Cada um é que vai construindo, né, da sua própria maneira e aprendendo uns com os outros na experiência, não só pelos livros, né, mas pela experiência que cada um passa. Então, e também tem uma coisa assim, na vida não existe perdas, né? Ou você aprende ou você ganha algo, né? Ou você ganha alguma coisa ou você aprende, né? Então, mas pode ser também que a gente tenha perdido, né? A gente tenha perdido vida, a gente tenha perdido o nosso amor, o nosso próprio amor, né? Pode ser que a gente tenha caído, né? E assim a gente precisa se reerguer, a gente precisa se fortalecer, né? Porque para além de sermos filhos de seres humanos, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, assim como Jesus foi, né? O mundo inteiro é nosso, né? O mundo, nós somos corresponsáveis, né? Nós somos co-herdeiros do reino, né? Do reino dos céus e da terra mesmo, né?
viemos aqui sim para nos corresponsabilizarmos, né? Ter consciência de reino. Ter consciência de reino é você se reconhecer como filho, filha de Deus, né? E quando Jesus fala para a gente deixar o nosso pai e a nossa mãe e seguir a Ele, né? Ele está dizendo para que a gente não somente faça isso da forma física, que a gente saia da casa dos nossos pais para ter o nosso próprio aprendizado, para nos encontrarmos, para nos conhecermos, nos autoconhecermos e assim nós encontrarmos o nosso Espírito Santo, o nosso eu superior, o nosso eu divino, como você queira chamar, tá? O nosso espírito verdadeiro, que nós somos realmente em essência, né? Porque quando a gente encontra, né, esse Espírito Santo dentro de nós, ele nos aconselha, ele nos leva para a vida, ele nos leva para a vida, né? E o espírito falso, o que é o espírito falso? Né? São as máscaras que a gente coloca. Muitas vezes, com essas dores que a gente sofreu lá na nossa família, né? A gente aprende a ser bonzinho, boazinha, a gente aprende a ser agradaiane, né? A só agradar os outros, né? A gente muitas vezes pode colocar uma máscara de rebelde, de fazer tudo o contrário daquela família, né? E aí se rebelando com a gente mesmo, né? A gente aprende a gente sobreviveu nessa família, teve que muitas vezes como a gente não teve educação emocional, né, não aprendeu sobre autoconhecimento na escola, então a gente aprendeu a se defender por meio de máscaras, e aí a gente, na vida adulta, a gente lida com o nosso espírito falso, né? Que é exatamente esse espírito falso, que não é o que nós somos, nossa verdadeira essência, é justamente isso que nós devemos combater, porque isso, se a gente mantém esse espírito falso, né, essa persona somente, né, cheia de máscaras ali, né, para lidar com os intempéries da vida, isso aí como se fosse um pecado contra o Espírito Santo, né? E Jesus falou que esse era o pecado que era imperdoável, né? É imperdoável a gente passar por essa vida e não saber quem a gente realmente é, a nossa essência crística, né? Por isso que a gente tem que sair e a gente tem que da nossa família, né? A gente tem que desaprender, né? A gente tem que se desprogramar, na verdade, né? De uma série de crenças limitantes, sistemas de crença que a gente aprendeu com os nossos pais, né? A gente aprendeu a se invalidar, a gente aprendeu a ter baixa autoestima lá naquela nossa família, né? Isso é o que eu tô falando das famílias que não são saudáveis, né? Porque tem famílias que são mais saudáveis, né? Que elas nos impulsionam para a vida, que elas nos validam, que elas nos apoiam, né? Mas eu tô falando aqui de pessoas que tiveram dentro do núcleo da sua família núcleos tóxicos, né, que tiveram que sair da sua família, né, que não se identificaram com aquilo, e aonde não tiver amor, não se demore. O próprio Jesus Cristo falou isso, né, aonde não tiver amor, onde não sentir que tem amor, não se demore, saia dali, né, e sacuda até o pó. O que é isso, sacudir até o pó? Sacudir até o pó é você não levar mágoas, entendeu? É você perdoar, perder de vista, entendeu? Aquilo, entregar, sabe, aquilo só para aquelas pessoas, para que você não fique com feridas, né, emocionais, porque, né, aquilo que a gente não consegue absorver, que a gente não consegue lidar, vai virando verdadeiras feridas, né, muitas vezes no nosso próprio corpo físico, né, e muitas vezes pode se manifestar se a gente não trata, se a gente não olha para isso, né, se a gente não compreende, se a gente não perdoa a si mesmo, a nós mesmos, né, se a gente não cuida da gente, aquilo vai virando, né, posteriormente um câncer, futuramente, Deus o livre,
né? Mas é isso que eu quero falar para vocês. É muito importante que a gente se acolha, né? A gente se dê bastante amor, a gente se dê bastante carinho, a gente se dê bastante acolhimento, né? Porque a gente não aprendeu isso, né? A gente não aprendeu a lidar com as nossas próprias emoções. Os nossos pais falaram, cala a boca, menino, né? Ou a nossa mãe falou, olha, não saia daqui da nossa família, viu? Porque lá fora ninguém vai te acolher, ninguém vai te apoiar dificilmente, né? Tentando te manter ali naquele antro, né? Todos, né, sofrendo unidos ali, né? Olha, só a tua família que vai ser capaz de te apoiar quando te acontecer alguma coisa, tu não vai ter ninguém, só a tua família mesmo, entendeu? Colocando medo. E, gente, eu saí da minha família, entendeu? Do núcleo da minha família, entendeu? Que era um núcleo doentio, né? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Eu reconheci tudo isso, eu reconheci tantas coisas boas quanto as coisas ruins, né? E o que eu posso te dizer é que não é verdade, né? Não é verdade isso, né? A gente tem muito amor, sim, lá fora. A gente tem muito amor de Deus em todos os lugares. Tem pessoas muito acolhedoras, pessoas muito amáveis, que nos querem muito bem. A gente vai encontrar pessoas maravilhosas, pessoas que têm mais a ver com a gente, com a nossa energia, entendeu? Então não se preocupe com isso, não acredite nisso, né? Contaram muitas lorotas pra gente, né? Muitas coisas que eram falsas, muitas mentiras para nos manterem ali, né? As pessoas só sugando ali da nossa energia, né? Jogando energia de inveja, energia de, enfim, né? Coisas tóxicas mesmo. E também quando Jesus fala, né, para a gente deixar os nossos pais, né, e seguir somente ele também está falando não só para a gente deixar os nossos pais fisicamente, mas também mentalmente, distanciar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, tá? É um corte energético mesmo que você faz, né? Quando você sai dali, morreu, você não tem mais, né? É como se você matasse o papel do pai e o papel da mãe dentro de você, tá? Agora, nessa nova vida, você, como adulto, você vai se cuidar em todos os aspectos, né? Você vai ser o seu próprio pai, a sua própria mãe, né? Porque daí aí você se desconecta mesmo, né? Se desconecta, acaba com questões de dependência emocional, né? Você não vai depender deles financeiramente, você vai dar o seu jeito, né? E você vai aprender muito, né? Você vai aprender muito, que a gente aprende muito, né? Aprende a se cuidar, a gente vai se dar esse amor que a gente tanto precisava, né? A gente vai se dar acolhimento, a gente vai se dar toda a estrutura que a gente não teve na nossa família, a gente vai se dar aquela estrutura, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer esse corte energético, passam anos e anos vivendo na casa dos pais, né? Muitas vezes se casam, muitas vezes noivam, mas não consegue se desligar energeticamente do pai e da mãe, não fica inteiro numa relação, fica casado energeticamente com o pai ou com a mãe, né? Dependendo de onde você tem aí dependência emocional. Então é muito complicado, né, essas relações, né? Você fica emaranhado com a sua família e a gente precisa se desapegar, né? Porque senão a gente só vai repetir, né? O que os nossos pais fizeram, né? A gente vai ficar como vítimas do mundo, né? E a gente não vai evoluir, né? E a gente não vai amadurecer e fica mesmo uma nação de imaturos, né? De gente imatura, uma nação inteira, né? Imatura emocionalmente, né? Que dirá espiritualmente.
né? Que não consegue se libertar daquele núcleo, daquela família ali, né? E a libertação, muitas vezes, ela se dá a nível físico, mas aí, para você conseguir se libertar também mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, são outros processos, né? Por isso aqui é que é muito importante as terapias, o papel das terapias holísticas, né? Porque a terapia holística, ela vai enxergar você não só na sua parte física, né? Porque nós temos pelo menos 4 níveis aí, né? Nós temos o nível físico, o mental, o emocional e o espiritual, né? Então, a gente como eu falei, o foco desse vídeo aqui, os nossos primeiros mestres são os nossos pais, pai, mãe e todas as pessoas que estão lá dentro do nosso núcleo familiar, né? Muitas vezes aquele tio, aquela tia tóxica também, né? E é engraçado porque essas pessoas, elas vão meio que moldando assim, né, o nosso caráter, né? A nossa personalidade, a gente se vê assim, essas pessoas querem nos apequenar, né? Muitas vezes para elas se considerarem maiores, né? Então elas fofocam de você, né? Elas falam de você, né? Pela frente, por trás, né? Te julgam só pelo que você se apresenta fisicamente, nunca conseguem enxergar você na sua verdadeira grandeza, no seu verdadeiro espírito, né? E assim, a gente deve ter muito cuidado, né? Com tudo isso, porque para você estar ali naquele núcleo familiar, você, né? Você como se amputa várias partes de você, né? Você não consegue ser você mesmo, né? Porque se você for você mesmo, aí você tem retaliações, né? Você tem, enfim, várias coisas. Então, você fica bem pequenininho, assim, entendeu? Para caber naquele núcleo familiar. Isso é muito triste, porque nós somos espíritos infinitos, ilimitados, né? E nós temos uma luz própria. Então, quando Jesus fala para deixar tudo e seguir somente a Ele, significa isso, para a gente olhar para dentro da gente, para a gente reconhecer a nossa luz, né? Para a gente se autoconhecer, né? Para a gente encontrar o nosso Cristo solar interior, né? Que é o nosso sol crístico que está dentro do nosso coração, em todos os nossos pontos energéticos, em cada átomo do nosso corpo, né? É Jesus Cristo que está dentro de nós, é a luz dele que brilha dentro de cada um de nós, né? E se eu estou aqui, eu estou fazendo o meu trabalho de autoconhecimento, é isso que ele quer, entendeu? E que a gente mostre quem nós verdadeiramente somos, a nossa essência crística, o nosso ser de excelência crística, quem nós realmente somos, que nós não viemos para agradar as pessoas, para ser máscaras com as pessoas, nós viemos para ser verdade, nós viemos para ser luz, nós viemos para ser amor, né? Nós viemos para ser justiça, os 4 valores, os 4 pilares do reino dos céus: amor, paz, justiça e alegria. Todos esses valores estão dentro de nós e fazem parte da nossa essência crística. Então, se você ainda não se conhece, está no início do processo de autoconhecimento, você pode começar se identificando com esses valores do reino dos céus. E aquelas coisas que você identificar dentro de você, que não é paz, que não é justiça, que não é alegria, que não é amor, você pode fazer um estudo disso, né? Você pode se colocar, poxa, nesse aspecto aqui, nesse pensamento, nesse ato, nessa atitude, nesse hábito, eu não estou sendo amor, paz, justiça e alegria. Por quê? Porque eu estou agindo, eu estou, né? Estou sentindo depressão, estou ansioso, porque eu estou preocupado. Tudo isso não pertence
a quem você realmente é, a nossa imagem verdadeira, né? Nossa imagem verdadeira, que é o nosso eu crístico solar, que é o nosso Espírito Santo, né? Que ele é o nosso aconselhador, esse que nós devemos seguir. Tudo que não é dentro desses 4 valores que eu te falei, né? Isso corresponde ao teu falso eu, ao que você aprendeu a ser para sobreviver àquela família, né? Você aprendeu a agradar, a ter mania de agradar os outros, de fazer tudo pelos outros e para você nada. Opa, isso daí é justo com você? É legal? Com você vai te trazer alegria? Não. Então, pera lá, deixa eu me rever aqui. Então, quem eu sou, né? O que vai trazer amor para mim? O que vai trazer paz para mim? Quais pessoas vão, né, que eu posso encontrar? Que tipos de pessoas, como elas são, que vão se dar melhor comigo, né? Então, é por aí que eu vou construindo o meu caminho, cada vez mais me desidentificando com esse falso eu, que esse falso eu foi construído, né, por você para que você sobrevivesse, né, a essa família, a essa coisa tóxica, né, toda essa sociedade tóxica que a gente vive. Mas você não é isso, né? Você é, como eu te falei, o nosso espírito, né, nossa imagem verdadeira, nossa essência crítica está baseada nesses 4 valores que é o reino dos céus, que nós viemos de lá. Nós aqui estamos de passagem. Nós não somos verdadeiramente daqui da terra, originariamente, que eu digo assim. O nosso espírito, a nossa luz veio de lá de cima, do céu, tá? Literalmente. Viemos de outros planetas, de outras galáxias, né? Temos uma luz única aqui, né? E precisamos reconhecer essa luz, pautar toda a nossa vida baseado nesse nosso verdadeiro eu, tá? Nesse quem nós realmente somos, não no que uma religião disse que eu deveria ser, não no que um pai ou mãe disse que eu deveria ser, não no que um pastor disse que eu deveria ser, não no que um professor, um tio meu achou que eu era. Eu não sou o que os outros falam que eu sou. E isso é referente a eles, né? Porque também somos espelhos uns dos outros. O que você vê em mim, de bom ou de ruim, você tem em você, né? Se você vê luz em mim, se você vê coisas boas em mim, características boas, ótimo, você tem essas características aí com você, por isso você reconheceu em mim. Se você tá me criticando, me julgando, sei lá, pelo meu cabelo assim, assado, esse que eu coloco aqui, ou não sei, alguma coisa que eu falo, que você reconheceu que é ruim e que você tá julgando ruim, parabéns, isso faz parte de você também, entendeu? Porque, gente, olha só, essa questão da gente se ver separado um do outro, isso é uma grande ilusão também, tá? É claro que nós somos indivíduos, temos todo o nosso processo de individuação, né? Temos o nosso campo, nossa energia, né? É importante, né? Nós delimitarmos o nosso espaço e tudo mais, tá? Só que tem algo dentro de mim que né, um átomo, né, que você também tem aí dentro de você, né? Eu tenho uma centelha divina que ela também está presente dentro de você, tá? Por isso o nome desse canal aqui se chama Sunshine, tá? É assim, eu costumo, né, cumprimentar aqui as pessoas aqui. Namaste. O Chai que habita em mim reconhece e honra o Chai que habita dentro de ti. O que é o Chai? O Chai é uma palavra em tupi-guarani que significa
mais que um amigo, mais que um irmão. Significa um outro eu de você que habita dentro de mim. Entendeu? Um outro eu de mim que habita dentro de você. Tá? O que eu tenho, você tem. Todos nós vivemos no mesmo planeta. Somos todos um. Não sei se você já ouviu falar, né? Vários terapeutas, espiritualistas falando. Somos todos um. Sim, somos todos um. No bom, mas no mal também. Né? Entendeu, gente? É uma nova forma de olhar a vida. E isso é um planeta de quinta dimensão. E isso é nova Terra. Tá? A nova Terra não existe mais. Poxa, se eu te julgar, se eu te criticar, se eu te pormenorizar, eu vou estar fazendo isso para mim mesma. Entendeu? Porque não se trata mais de eu e você separado. Entende? Eu sou você, você é eu, porque nos reconhecemos assim, naquela partícula, sabe? O Espírito Santo, um átomo, né? Que é em três, sabe? É o elétron, o próton e o nêutron. Eu tenho isso dentro de mim, você também tem isso dentro de você. A centelha divina está dentro de mim, como está dentro de você. Eu tenho o Cristo interior dentro de mim, você tem o Cristo interior dentro de você. Agora, trata-se de nós nos reconhecermos, de eu reconhecer a tua partícula crística e você reconhecer a minha partícula crística. Sabe? Aquilo de não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, porque pecado por pecado todo mundo tem. Atire a primeira pedra quem não tiver. Certo? Então, até nisso somos todos um também, né? Nos pecados. Mas o desafio agora é eu reconhecer a tua luz, porque eu reconheço a minha luz. Eu sei que você tem pecados, mas eu vou valorizar a tua luz. Eu vou colocar ela em evidência. Eu vou agradecer, eu vou olhar e eu vou me alegrar com a tua luz, né? A tua luz me ilumina, a minha luz te ilumina, né? Então a gente enfatiza a nossa luz, porque as sombras, cada um que tem que fazer o seu trabalho de sombras. Reconhecer as sombras, né? Acolher todas elas, não é julgar, não é criticar, não é repreender em nome de Jesus, saia daqui, não. Eu tenho sombras, eu tenho pecados, você também tem, é a gente se olhar com humanidade, isso é sobre ser humano. Nós somos divinos, reconhecemos que somos divinos, somos uma luz muito linda, mas nós temos a nossa humanidade, os nossos erros, os nossos pecados e devemos acolher todos, acolher, dar amor, né? Olha, reconhecer, dar luz, fazer amizade, sabe? É um relacionamento assim que a gente vai construindo conosco mesmo e é para a vida toda, entende? As sombras, cada um que tá, né, fazendo o seu, precisa fazer o seu trabalho interno. Agora, se eu ficar reparando, olha a tua sombra, olha o teu pecado, olha isso, olha aquilo, a gente é espelho um do outro. Se você tá olhando tudo que tá feio lá fora, muito bem, você tem essa feiura e essa sombra dentro de você também. Entende? Então, o seu trabalho vai ser redobrado, porque além de você olhar para as tuas sombras, você vai ter que, ainda também, você vai pegar a carga do outro, daquele que você está criticando, julgando, com ciúme, invejando ou sei lá o quê. Tá? Você vai pegar a carga dele, você além de ter a sua carga, você vai ter a carga redobrada, triplicada, tá? Você que está fazendo fofoca, falando da vida do outro, boa sorte para você. Além do teu trabalho, tu ainda vai ter que fazer o trabalho do outro. Tu vai ter a tua vida triplamente dificultada. Porque os desafios que estavam chegando para ti, eles vão ser triplicados. Porque tu não vai mais enfrentar só o teu desafio. Tu vai enfrentar o desafio daquele que você está criticando. Porque aquele que você está criticando, você não sabe os desafios que ele está enfrentando.
E agora, porque você criticou, porque você julgou, porque você invejou, porque você fofocou, vai ter muito mais desafio chegando na tua vida, que é para justamente você entrar na pele daquele outro que você julgou, que você invejou, que você criticou. Boa sorte para você. Entendeu? Então, minha gente, não tem o que, sabe? Não tem que comparar a jornada de ninguém com ninguém. Não compare a tua jornada com o palco dos outros. O que você vê do outro é apenas a ponta do iceberg. Você não sabe o todo que tem lá embaixo desse iceberg, o tanto de desafios, o tanto de desertos, o tanto de coisas, de problemas que aquela pessoa enfrentou, que ela enfrenta para ela estar lá no palco dela, tá? Você não sabe. E quando você aponta o dedo, quando você critica, quando você julga, quando você tem preconceito com o outro, né? Aqueles problemas que eram somente do outro vão vir para você. Entendeu? E aí você não sabe por que a sua vida não vai andar, por que as coisas não vão acontecer, né? Vai ficar bem difícil mesmo. Então, é isso, pessoal. Vamos acordar todo mundo, entendeu? Não importa se o outro é judeu, ateu, ou se ele é do gênero trans, cis, LGBTQIA+, não sei o que lá. Não, Paulo falou, não julgue os outros, né? Nós não seremos julgados pela lei. Paulo falou isso, um apóstolo, né? Quer dizer, ele não foi um apóstolo, mas ele foi um grande sábio, né? Que enfrentou vários desafios para levar a palavra de Cristo, né? E ele mesmo falou que nenhum de nós será julgado pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo, tá? Portanto, não importa se lá na lei mosaica ou na lei não sei o que lá, né, estava escrito que os trans eram pecadores e enfim, os homossexuais eram pecadores, não sei o que, não importa, não importa. Tá? Porque aquele amigo, aquele irmão que você está julgando, que você está apontando o dedo, muitas vezes ele pode estar fazendo um trabalho de caridade que você não tem nem ideia. Muitas vezes ele pode estar muito mais próximo de Cristo do que você. Sabia disso? Então, não vamos nos julgar e tampouco julgar os outros. Cada um já sabe o peso que carrega. Cada um é responsável por reconhecer os seus próprios pecados. Mais uma vez, Jesus fala, né? Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E Paulo falou, né? Não seremos julgados pelas leis, mas pela fé em Cristo, tá? Então, toma a tua fé na tua mão, toma a tua fé em Cristo na tua mão, toma a tua vida na tua mão, cuida da tua vida, vai viver, vai te dar a melhor vida, né, que tu merece. E, primeiro de tudo, busca o reino dos céus, que é aqueles 4 valores que eu te falei. Busca a paz, a justiça, a alegria e o amor dentro de ti, porque tudo mais te será acrescentado. Tá bom? Então eu termino com esse nosso ensinamento para os nossos dias, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, que nós possamos diminuir o nosso ego, né? Os nossos achismos, as nossas crenças, sistemas de crença, tudo falho, para que a gente possa sentir mais esse Cristo solar interior que vibra dentro de nós, esse espírito verdadeiro que está dentro de nós, né? Quem nós realmente somos, né? A nossa essência crística,
o nosso ser de excelência crística, o nosso Espírito Santo, o nosso eu superior, o nosso eu divino, que está dentro de nós, e que nós possamos honrar esse Espírito verdadeiro em detrimento do falso eu, que ainda persiste no preconceito, que ainda persiste em se preocupar, que ainda persiste em ficar depressivo, ansioso, ter doenças e blá 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 blá, que só leva para a morte, né? E Deus é vida, Deus é amor. E a gente encontra a vida quando a gente se reencontra com a nossa essência, né? No nosso processo diário de autoconhecimento, nos nossos devocionais, né? A gente se ilumina pelas palavras, né, de Jesus Cristo, né, que os apóstolos deixaram, tá bom? É isso, um grande beijo, um grande abraço, excelente semana, excelente ano, feliz ano novo, feliz 2025 para você. Que todos os dias nós possamos ancorar, né, o nosso verdadeiro espírito, a nossa imagem verdadeira, o nosso Cristo interior, né? Nós possamos ancorar esses 4 pilares, pelo menos, né, do reino dos céus: amor, paz, justiça e alegria. Que o nosso ano seja repleto do reino dos céus, porque aí sim eu vou estar junto com você, trazendo o reino dos céus aqui para nossa terra. Tá bom? Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus. E Jesus e o seu Espírito Santo. Um beijo.